Shalom, hoje eu vou falar sobre a divindade do Mashiach, porque existe muitas doutrinas arianas, TJ, adventista, que muitas vezes as pessoas que vêm para o meio messiânico e utiliza muito o hebraico e usa a tradução que é vinda dos textos gregos mal interpretada, porque a própria igreja grega, que tem como língua original e língua nativa, não ensina essas besteiras que o Mashiach não é o próprio Eterno. Pois quando a gente lê no texto aramaico siríaco, a gente ainda deixa mais claro, porque as pessoas que são arianas e ensinam que o Mashiach é um Deus menor que o próprio Eterno, ele não sabe nem por onde passou o aramaico e nem por onde passou o grego. E ele faz as suas traduções, que nem a tradução do TJ, puxando para sua sardinha. E existe um monte de Bíblia aí que diz que está traduzindo também dos textos aramaicos, contendo arianismo. Isso é mentira. E como eu já falei, toda pessoa que nega a divindade do Mashiach, eu sempre desafiei eles para fazer um debate comigo no Hangout, nunca toparam. Eles marcam, quando chega no dia, corre e desaparece. Assim como a turma de supremacia grega também. Marca, chega no dia, desaparece. Eu vou estar lendo e mostrando para vocês que no texto da Peshitta, no manuscrito luterano Polipecense, que não é Peshitta na realidade, só para explicar, que a palavra Peshitta significa simples, né? Porque os textos aramaicos, eles foram escritos para qualquer pessoa leiga compreender eles. Não é que nem no caso do grego. Qualquer pessoa, como se diz, bobo da roça, se uma pessoa chegasse para ele e lesse o que estava escrito em aramaico, ele compreenderia. É por isso que chama versão simples. Então, eu vou estar mostrando para vocês os interessantes para vocês compreenderem. Veja bem aqui, ó. Aqui é a tradução que está disponível na internet, só basta digitar Evangelhos Aramaico Siríaco, que vocês encontram essa obra minha que eu fiz tudo. Certo? Então, veja bem aqui, ó. Amin, Amin. Amarna lekune de ata shaat o ap hashi yatin de ap mait ne eshmune kela dabre dalaha wa rune. Em verdade vos digo, a hora vem e já chegou em que também os mortos ouvirão a voz do Filho de Alahá e viverão. Certo? Agora preste bem atenção que quando já está no verso 8, quando ele repete, veja bem que ele já fala de uma forma diferente. Olha aqui para vocês verem, ó. Dabrehu de Anash Ulá Tete de Marun Berrada Derra Korhune Ailine Dabe Cabra Anune Neshemune Kelá Dalaha Ua Hanune, o qual filho do homem ele é. E não vos maravilhei disso, pois eis que todos os que estão no sepulcro, eles ouvirão a voz de Alahá e viverão. Por que aqui não aparece? Ele está mesmo dizendo aqui, ó, que na verdade ele é filho do homem. E diz que o povo ouvirá a voz de Alahá, ou seja, quando parte para a última fase do versículo, ele já se declara que ele é o próprio Eterno. Ou seja, já está dizendo que ele é Deus, que ouvirão a voz de Deus e viverão. Veja bem que nos outros textos que você lê, não tem a palavra Nahum, que vem de Hayá, viver, vida, né? Então, que está ligado também à ressurreição. Quando você pega o texto aqui de verso 26, veja bem, Aikana gire dele aba, Yat Hayá, o Bekunume, Hakana Yaheb ap, Labre, Beneruan, Yat le Hayá, Bekume. Aikana é assim, gire, né? De fato. E assim como de fato, né, Marquinhos já faz a tradução, assim como o pai tem vida na Kunumé,
A Kunomé é a sua divindade, a sua substância, o seu eu, a sua pessoa, o ser divino. Assim também deu ao Filho. Ou seja, toda a divindade que existe no Pai, todo sistema de vida que tem no Pai, o Filho tem. Então, o qual tem em sua Kunomé. Porque a palavra Kunomé, ela não tem tradução para a nossa língua. O que o grego tentou traduzir foi Paipotásis. Mas, na realidade, essa palavra no aramaico, ela está ligada à substância. Ou seja, tudo que existe no mundo vem de uma substância qual é do próprio Eterno, tudo sai dele. Ou seja, sendo que o Pai e o Filho contêm todas as qualidades um do outro, não existe nada no Pai que não tem no Filho, nada. Toda divindade que tem no Pai, ela está no Filho. Isso torna que o Pai e o Filho sejam um do outro? Não. Isso chama-se, no hebraico, Elohut, no aramaico, Alohatá, que o Pai ele se dá a conhecer através dele, mas ele se dá a conhecer através do Filho e da Ruach Kadish. São emanações. Isso faz com que as pessoas compreendam como trindade. São três pessoas separadas? Não. O próprio catecismo da Igreja Católica não divide trindade como três deuses. Essas heresias não existem. Quando você vê um TJ, um messiânico, dizendo que o Mashiach é um filho menor, mentira. Aqui diz que toda a divindade que o Pai tem foi concedida ao Filho. Então, Filho, ela é uma manifestação do Pai com todos os atributos do Pai. Por isso que muitas vezes até o Mashiach, na forma do Filho, chama as pessoas de filhinhos ou meus filhos, né? Então, ele mesmo, quando se encarnou como filho também, ele se torna pai. Se ele não se tivesse tornado pai, não teria como ele chamar outras pessoas de meus filhos. Então, essa heresia ariana e essas doutrinas dos infernos que existem por aí, que o Mashiach é um Deus menor, isso é politeísmo. Porque muitas vezes os TJ faz do Mashiach um sistema de politeísmo. Porque na realidade, a pessoa que não tem noção de hebraico, quando ele lá fala que Moisés foi colocado como Deus e Abraão como seu profeta, é mentira. Porque a palavra Elohim, que vem de El, poder, cabeça, também está se dizendo assim, que ele seria inferior e que Moisés seria seu cabeça. Ali não inclui, não tem nada ligado a nenhum sistema de divindade de Moshe, nada. Agora aqui é Kunomé. Kunomé é essência. Aquilo que cada um tem a sua. Ou seja, a minha Kunomé é uma, a do Paulo é outra, a de cada pessoa é uma. Mas aqui está dizendo que a do filho é a mesma do pai. Não é que nem o João tem a Kunomé dele, o Paulo tem a dele, o Francisco tem a dele, o Lucas tem a dele, o João tem a dele, o Manel tem a dele. Agora aqui não, diz que a do Mashiach e a do Pai é uma só. Isso é para vocês terem noção de compreender no aramaico, certo? O filho não tem uma Kunomé e o pai tem outra. Não existe isso. Elas são uma só. Elas são iguais. Portanto, assim como o pai tem vida sem Kunomé, assim o filho também tem. E não existe diferença. Portanto, por isso que mesmo na mesma hora que diz que o Mashiach é o filho do homem, diz que ele é Lahá, certo? E isso não existe nenhuma dúvida no texto. Veja bem aqui, ó. Dabrehu, de Anash. Tá vendo? E o filho, ele é filho do homem, Anash, humildade. Ula, Tete Demerun, Berrada, Derra. Cule é todos, Ailina, que estão no sepulcro. Dabe, quebrar, sepultura. Anume, todos eles ouvirão a voz, que é lá, Neshemun, quer dizer, ouvirão e obedecerão a voz de Alahá e viverão. Mas aqui está dizendo que é o filho do homem, o Alahá, que vai proclamar. Esse é o filho do homem, ele é o Deus que vai proclamar e fazer com que todos ressuscitem. Então, muitas pessoas também, eles acham que vai ter mais de uma ressurreição daqui para frente. Isso não existe. A ressurreição que tem, ela é única. Por quê?
Eu já vi muita gente ensinar assim, que vai ter uma ressurreição, aí as pessoas vão ficar 7 anos no céu, aí depois ali terminou os 7 anos, vai ter outra ressurreição antes do milênio, e depois, já que terminar o milênio, vai ter outra ressurreição. É ressurreição que não acaba. Isso não existe, é mentira. Portanto, o próprio Mashiach falou, todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, eu estarei no último dia. O dia que o Mashiach pisar nessa terra, é o último dia, certo? Ah, mas existe o último dia e última hora. Conversa, tem Bíblia que traduz como último dia, outras Bíblias traduzem como última hora. Última hora e último dia, que diferença faz? Se ele vem 1 hora da tarde, é o último dia. Se ele vem 2 horas, é o último dia. Que diferença faz? Trocando 6 por meia dúzia para criar besteira, né? Então, veja bem, quer ver? Quando ele fala sobre a ressurreição, e vem a hora, uns ressuscitarão para a condenação, ó, isso, acho que é aqui mesmo, aqui. O Nepecune, o Aline, de Ebade, Tabata Anune, o Nerone, Le Cadimata, de Raiá, o Aline, Ebade, Beneshita Anune, Nerue, Le Cadimata, de Diná, tá vendo? E sairão aqueles que fizeram o bem, e restarão para a vida, e os que praticam o mal restarão para o julgamento, ou seja, para ser julgado, porque aquelas pessoas que são salvos, que já adquiriram a sua salvação, não passarão pelo juízo. Aqui deixa claro que o julgamento ele é para as pessoas que não conseguiram a sua salvação, então eles vão ser julgados de acordo com seus méritos. Então muitas pessoas ficam com aquelas perguntas besta e idiota, mas como ele envia ele mesmo? Isso é porque as pessoas não lêem o Tanar. Até no próprio Shemot, quando você começa a ler lá, o próprio Eterno, ele se fala na primeira e na terceira pessoa, sendo seu próprio interlocutor, né? Então, não terás outros Elohim diante de mim, né? E quando ele já começa ali a pronunciar as suas palavras, você vai observar que ele é seu próprio interlocutor. Quando ele diz lá em Shemot, quem tomar o nome de Adonai em vão, ele não terá por inocente. Por que ele não diz assim, quem tomar o meu nome, eu não terei por inocente? Quem está falando ali? Ele mesmo. Então no Tanar está cheio de manifestação do próprio Eterno, sendo na primeira pessoa e fazendo várias aparições. Muitas vezes a gente chama isso de antropoformismo. Por exemplo, o próprio Eterno chegou na casa de Abraão com os pés sujos e com fome. Ali ele teve uma manifestação como um mendigo, né? Quando você vê em alguns textos do Tanar e nos profetas, veja bem que aqui, ó, Oséias capítulo 1, verso 7, quando ele diz aqui, ó, mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Quem é que vai compadecer da casa de Judá? Não é o próprio Eterno? É o profeta? Não. Veja bem que, ó, Ve'etz, Bet Yahudá, Aharem, Ve'roshatim, Be-Yahudá, Be-Adonai Elohim, Be-Adonai Elohim, Velo, Osheim, Bekeshet, Ve'hareb, Be-Milaham, Be-Sussim, Ve-Perashim. Então aqui está dizendo aqui que o próprio Eterno que está dizendo que vai compadecer da casa de Judá e vai a salvar pelo Adonai seu Elohim. Por que ele não diz, eu mesmo salvarei? Por que ele é o próprio seu interlocutor? Como se ele estivesse conversando com mais outra pessoa, mas é ele mesmo. Isso acontece muito no Tanar, igual aqui mesmo, aqui, ó, tá vendo, ó? Shemot, Êxodo. Porém ele diz, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome de Adonai diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Quem que está dizendo aqui? O próprio Eterno, ó. Vaiome Ani, Avire, Cole,
Tub, Ali, Penerha, V, Kerait, Bashem Adonai, Le, Penerha, Uvehanut, Etz, Asher, Ahon, Merehameti, Etz, Asher, Arehem. Então veja bem que aqui é o próprio Eterno, sendo o seu próprio intelector, na primeira e terceira pessoa. Aí esses idiotas é tão bobo que não sabe o que é a pessoa ser seu próprio intelector na primeira e terceira pessoa. É quando eu mesmo dialogo comigo mesmo e falo como se eu estivesse falando a outra pessoa. Mas não, esses arianos são tão sem noção que eles não conhecem nada além do nariz. Não conhecem nada, né? Quando o próprio Eterno Yeshua, quando ele diz assim, Anihu, as suas traduções mente, engana, ultrapassa eles, traduzindo Anihu como eu sou eu mesmo. Anihu é eu sou ele. Quando o próprio Eterno se diz que ele mesmo era o próprio Messias, né? Então, quando você pega a ideia ariana, que foi condenada em todos os concílios, todos os concílios foram condenados. De Roma não. Todas as comunidades fundadas pelos apóstolos condenaram essas ideias que o Mashiach não é o próprio Eterno, como o Mashiach não é divino. Não, mas ele é divino, mas ele é menor. Isso não existe. O próprio texto aqui de Yohanan está dizendo que toda a divindade que tem no Pai, toda substância, todo poder, a coluna dele é do Pai, o eu, a pessoa do Pai, toda, é a mesma do Filho. Não existe diferença. Então, por isso que as pessoas ficam inventando tradução por aí de todo jeito, sabe? Quando você vai conversar aí com eles, eles não entendem nada de aramaico e quer dizer assim, não, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí, os teólogos da comunidade internacional. Gente, pega esses teólogos, venha fazer um hangout comigo. Interessante que esses teólogos não sabem nada de aramaico, né? Afirma uma coisa que eles não sabem. Se perguntar uma coisa para eles dentro do aramaico, eles não sabem. Mas a língua do império era o grego. Vai mentir, existia 3 línguas oficiais do império: grego, latim e cirílico. E aonde se falava o aramaico, utilizava qual língua? O cirílico. Quando o império queria escrever uma carta aonde a língua era aramaica, fazia em qual língua? No aramaico. Deixa de ser burro. É o grego. Não, o grego era como o inglês de hoje. Mentira. Em Roma se falava o latim e o grego nunca suplantou o aramaico no Mediterrâneo. Nunca. Então se utilizava o aramaico. Por isso que muitas vezes o aramaico foi chamado até de aramaico imperial, porque ele abrangiu todo o império ali do Mediterrâneo. E a prova disso é porque nenhum desses países ficou com fala grega. Olha os países que foram conquistados por Portugal. O Brasil, qual é a língua? Angola, qual é a língua? Então você vê que os países que faziam certas conquistas levavam a sua língua. Quantos países da África foram conquistados pela França e falam francês? Então o povo fica querendo empurrar uma coisa que não existe, né? Mas ali tinha pessoa que sabia que Pilatos escreveu em 3 línguas. E daí, o que tem? Justamente isso só prova que o Império tinha 3 línguas. A prova que o Império tinha 3 línguas, que ele escreveu o quê? Grego, latim e aramaico. Isso só comprova que o Império tinha 3 línguas. E ele fez nas suas 3 línguas oficiais. Eu tenho documento aqui que mostra as cartas de Roma sendo escritas em cirílico, destinadas ao seu império, onde se falava aramaico. Então, Shalom, Levi Traot.